Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos homenagear o dublador Antônio Moreno, dublador que nos deixou nesse último dia 1º de novembro aí, e obviamente que hoje nós vamos enaltecer a carreira desse monstro da dublagem. Sim galerinha, hoje nós vamos conhecer a carreira do dublador Antônio Moreno, dublador que foi muito importante pra dublagem, e hoje nós vamos falar um pouquinho da importância dele, de como ele começou, e obviamente no final do vídeo nós vamos falar dos principais trabalhos dele na dublagem. Nascido em Botucatu no dia 11 de outubro de 1946, Antônio Moreno viveu grande parte da sua infância no interior paulista. Inclusive, desde bem novo, o Antônio Moreno já demonstrou interesse em trabalhar com a voz dele. Logo aos 14 anos de idade, ele começou a trabalhar como operador de som na Rádio Botucatu, e algum tempo depois, ele acabou se tornando radialista dessa rádio. E essa história de como ele começou a trabalhar como locutor na rádio é muito, mas muito legal. Isso pelo fato de que ele tinha o hábito de entrar em contato, com os radialistas e ele gravava a voz dele. E um belo dia, o dono da rádio ouviu a voz dele, ficou encantado e meio que, entre aspas, obrigou ele a se tornar radialista. Inclusive, em uma ótima entrevista que ele deu pro Wendel Bezerra, que o link vai estar na descrição, o próprio Antônio Moreno contou essa história. Conversava com ele, com o repórter. Oi, tudo bem? E aí? Tá pronto pra entrar? Então vou contar até 5, você entra. E fazia a contagem, o cara entrava. Aí um dia eu fiz isso. No dia seguinte o dono da rádio me chamou, Plínio Paganini. Falei, caramba, ganhei um bilhete azul. Fiz besteira. Fiz besteira. Entrei na sala dele, ele pegou o gravador, soltou. É você falando? Sou eu. A partir de amanhã, seu locutor. Que legal. Tá bom. Depois de trabalhar na rádio do interior, em 1969, Antônio Moreno se mudou para a capital. E essa mudança dele para a capital aconteceu depois que ele comentou com um amigo dele que ele estava incomodado com os filmes que passavam na TV aberta em inglês. E ele cobrava a falta de dublagem, ele se interessou pela dublagem. Um amigo dele tinha um contato lá nos estúdios da VTI, estúdio que ele trabalhou por muito tempo, e conseguiu fazer essa conexão, e ele foi lá na VTI conhecer os estúdios e obviamente fazer um teste para começar a trabalhar na dublagem. Inclusive na VTI, logo quando ele começou, ele literalmente teve a oportunidade de trabalhar com a nata da dublagem paulista, onde ele mesmo nessa entrevista com Wendel Bezerra revelou que foi uma das maiores e melhores escolas que ele poderia ter, já que lá ele estava literalmente dublando com os melhores. Antônio Moreno trabalhou em todos os estúdios paulistas, incluindo AIC, BKS, TVS, SC, Megasom, Sigma, Marshmello, Dubla Vídeo, Alamo, Paris Vídeo, Dub Brasil, Unidub, TV Grupo Digital, Mark Mac, Vox Mundi, Centauro, entre outros vários estúdios de São Paulo, onde ele sempre foi muito bem recebido e sempre muito querido. Na entrevista que ele concedeu para o Wendel Bezerra, em um determinado momento, o Wendel fez questão de ressaltar uma importância muito grande que o Antônio Moreno teve para a dublagem brasileira de uma maneira geral. Isso porque ele foi um dos primeiros dubladores de São Paulo a entrar no mercado carioca de dublagem. Basicamente, ele foi convidado pelo dublador Nelson Batista para ser contratado pelos estúdios da Herbert Richards, e isso era algo que não era muito comum, já que existia, entre aspas, uma divisão entre a dublagem paulista e a dublagem carioca, coisa que hoje não existe, e muitos dizem que é por conta do Antônio Moreno. Eu já tinha 3 filhos do primeiro casamento. Caramba, ele foi pro Rio. E fui pro Rio. E aí foi isso. Trabalhei um bom tempo lá, mas aí caiu muito o serviço no Rio. E aí eu tive que voltar. E nessa entrevista também que ele deu pro Wendel Bezerra, que vale muito a pena você assistir depois de ver esse vídeo, ele revelou qual foi a dublagem dele mais marcante, que foi quando ele dublou Robert Shaw no filme Tubarão. Esse filme do Tubarão, obviamente, do Steven Spielberg, foi um sucesso de bilheteria, de audiência, e obviamente um sucesso na dublagem, e com a importância desse trabalho dele, obviamente ele conseguiu ingressar em vários outros trabalhos marcantes e dublou vários outros atores mega conhecidos de Hollywood, que no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês. Além de dublador, Antônio Moreno era conhecido por ser um ótimo diretor de dublagem, e como diretor de dublagem, suas primeiras grandes atuações foram nos estúdios da SC, tendo continuado dirigindo na empresa, mesmo quando a mesma se transformou na Megasom, nos inícios dos anos 90. Com o fim da empresa por volta de 1995, ele foi dirigir lá nos estúdios Sigma, permanecendo dirigindo na Sigma até meados de 2010. E uma das fortes características do Antônio Moreno, que muitos dubladores fizeram questão de relembrar nas homenagens que fizeram pra ele aí nessa última terça-feira depois do falecimento dele, foi na importância que o Antônio Moreno teve
para a causa da dublagem brasileira. O Antônio Moreno foi conhecido por ser um dos maiores defensores da dublagem no Brasil, um dos maiores defensores da profissão de dublador. Ele se envolveu com sindicatos, se envolveu contra donos de estúdio, inclusive na entrevista com Wendel Bezerra ele fala sobre isso porque ele se envolveu tanto que ele virou uma referência dos direitos dos dubladores, das milhares de encontros que tinham entre os dubladores aí, milhares não, exagerei, mas dos vários encontros que tiveram, né, que eram as assembleias que eles chamavam, e o Antônio Moreno era figurinha marcante e figurinha muito importante para a dublagem lá do passado, que era algo, digamos que um pouco mecanizado, se tornasse o que é hoje, que é uma coisa muito prática, uma coisa muito bem feita e uma coisa muito bem estruturada, que foi estruturada lá atrás por vários dubladores, por vários profissionais da dublagem, como o Antônio Moreno. E infelizmente o Antônio Moreno nos deixou nesse último dia 1 de novembro de 2022, aos 76 anos de idade. E fica aqui a nossa homenagem a esse monstro da dublagem, esse mestre da dublagem, como esse nosso quadro se chama, e obviamente o trabalho dele vai ser eterno na TV brasileira, na dublagem brasileira. E vamos finalizar o vídeo, como nós sempre finalizamos, que obviamente falando dos trabalhos da dublagem do Antônio Moreno. E olha que tem muito ator marcante. E vamos à listinha de atores que o Antônio Moreno foi conhecido por dublar. Começando pelo Julius Carry na produção O Último Dragão. Quem é o pior? Quem é o mais lindo? Quem sou eu? O Shogun. Ele também dublou alguns filmes do ator Samuel L. Jackson e do ator Morgan Freeman. A pior coisa que eu já vi foi antes deste trabalho, quando eu ainda era um policial. Um homicídio. Como faz isso? As contas? Como sabe, mesmo antes de... Eu sou péssimo em contas. Além de ter dublado algumas produções do Harrison Ford e do Bud Spencer. Seu paletó no carro, reclamou do cheiro. Então eu levei para a lavanderia. Pode buscar quando quiser. Isto caiu do bolso. Nada, Luiz. Eu nunca tirei o pé do meu barco. É nesta linha aqui que meu mundo acaba. Banana Joe. Somos... Também dublou alguns filmes do ator Sean Connery e também do ótimo ator Danny Glover. Lady Guinevere de Lyonesse. Bem-vinda a Camelot. Deus seja louvado, chegou a salvo. A chance de dar uma olhada nas provas que os federais recolheram? Quer dizer, devem estar no computador. Além de ter dublado o grande lutador, né, Steven Seagal, e também o Chuck Norris, além de ter dublado também algumas produções do Jack Nicholson. Decodificados e depois analisados pelos melhores computadores no Instituto Apúrate a trabalhar, ándale. As imagens são incontestáveis. E a minha dublagem favorita de ator, né, que o Antônio Moreno fez, obviamente é a dublagem do Mr. T, que era uma produção que eu assistia muito, Esquadrão Classe A, quando eu era mais novo com meu pai, e o Mr. T sempre foi conhecido por ter um vozeirão. Eu fico no chão, certo? Ei, parceiro, eu não vou subir em nenhum avião. E pronto. Eu vou desbravar coisas novas na sua cabeça se tentar me levar para aquele avião. Falamos da dublagem de atores, agora vamos falar das animações. Onde ele foi conhecido por ser o dublador do Android 8, né, no Dragon Ball, do General Hild no Dragon Ball GT. Belo trabalho. Tropa Mega Cannon. Me causou muitos problemas. Foi a segunda voz do Toru, personagem importante das aventuras de Jack Chan. Aí, Toru, outra torradinha de dragão pra mim. Meu botão de lançar chama não está funcionando. E obviamente que a minha dublagem favorita dele aí nas animações, uma dublagem que marcou a minha infância, foi quando ele dublou, né, o Rei Netuno no primeiro filme do Bob Esponja. Então, confessou ter cometido o crime de tocar na coroa do rei. Bem, então não vou fazer de você picadinho. Então é isso, esse é o videozinho de hoje, videozinho um pouco mais triste, em homenagem aí ao Antônio Moreno, dublador que infelizmente nos deixou recentemente, mas que obviamente tem uma carreira linda, grandiosa, muito importante pra dublagem, como a gente já falou. Inclusive, assista na descrição aí o videozinho do Wendel Bezerra, onde ele bate um papo os dois lá, e é um videozinho que foi gravado recente, foi gravado acho que no ano passado ou no ano retrasado, mas é muito legal você ver o próprio dublador contando a história da carreira dele. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.